Você honra o nome da sua família? E aí, gente, Luiz Opinião aqui, dessa vez com Chico Bento Moço, edição 28, Em Nome da Honra. Essa edição com essa capa tá muito bonita e essa quarta capa mais bonita ainda. E bom, galera, esse vídeo aqui demorou pra caramba pra sair, tivemos alguns contratempos, eu gravei ele já umas 3 vezes, toda vez dava errado, tinha um problema na edição, a qualidade ficava meio ruim. Então estamos aqui hoje com o vídeo da edição 28, Em Nome da Honra. Essa edição aqui que vai contar a história do Chico, mais uma vez ele consegue um tempinho ali da faculdade. Então temos ele, a Rosinha, o Zé Lelé, o primo Zeca e por último o Hiro, tudo na casa do avô do Hiro, um lugar bem calmo, bem tranquilo, no interior ali. É um lugar que tem até uma lagoa, bastante coisa remetendo também à cultura do Japão. E ficou até legal, pá, todo mundo foi pra lá pra pescar e pra curtir a vida, coisa que o Chico já gosta pra caramba, né? O começo da história é até legal, pá, todo mundo tá lá de boa. Tivemos um tom meio sobrenatural ali do cara surgir na água, só Suzuki. Aquela parte ali ficou até bem massa, na minha opinião. E aí temos lá romance da Rosinha com o Chico, coisa e tal, medos ali, medos aqui. E aí temos uma cena que aí a edição começa a andar pra valer, que é quando o primo Zeca desaparece. E aí depois desaparece o Zé Lelé, vai sumindo pessoas e pessoas aí, até sobrarem somente o Chico, a Rosinha, o Hiro e o avô dele. E aí o Hiro também acaba sendo raptado. O Zé Lelé também foi raptado. E a edição vai se desenvolvendo nisso daí. Esse ser ali que tinha aparecido falando assim, Suzuki. Então ele começa a raptar e ele fala que é tudo por culpa do avô do Hiro. E praticamente metade da edição vai se desenvolvendo nisso. O personagem sumindo, essa assombração aparecendo aí, uma assombração até que meio forte, até demais. E nós ficamos com aquelas perguntas. O que o avô do Hiro tem a ver com isso? Ele é só um velho que tem medo de água, coisa e tal. Todo mundo vai surgindo mais e mais perguntas na nossa cabeça. Pra mim, eu achei até a história boa, esse desenvolvimento ficou até legal, mas tipo, você não entra naquela carga dramática da assombração, você não fica imerso na história. Sabe quando você fica imerso, que acontece muito em histórias tipo do Emerson, que acontece bastante isso, aconteceu também um pouco na Zona de Contágio, você não fica tão imerso igual aconteceu. Essa edição aqui foi fraca por conta disso, eu acho que não teve tempo suficiente para poder preparar aquele clima pra gente entrar mesmo naquela ambientação da história, sabe? Chico Bento tem só 96 páginas e as coisas acabaram se desenvolvendo muito rápido e descobrimos logo a motivação da assombração e a história meio que acaba muito rápido. Esse que é o problema dessa edição de Chico Bento Moço. Eu realmente gostei da história, o plot tava legal, tava muito bonito, tava massa. Aí temos a explicação do motivo da assombração, que remete lá ao passado do avô do Hiro, coisa e tal. E aí do nada a história, puf, acaba. Por conta de um nome, tuf, acaba a história, acaba naquilo. Isso que me decepcionou, pelo menos nessa história aqui. É igual, tipo, o Hiro fala que o nome dele é Hiroshi, que é o mesmo nome do fantasma. E aí acontece no mesmo estilo que aconteceu no Batman vs Superman. Qual é o nome da sua mãe? É o mesmo nome que a minha. Pronto. Acontece isso, acabou. Isso que me decepcionou um pouco nessa história aqui. Sobre os personagens, a Rosinha, o Zé Lelé e o primo Zeca foram praticamente personagens descartáveis. Eles tiveram um pouco de função ali, mas eles foram, pra mim, figurantes na história. O primo Zeca principalmente, ele apareceu, puf, foi raptado, depois só apareceu na última página. A Rosinha também teve um pouco do romance ali com o Chico, mas tuf, acabou. Já sumiu ela vai reaparecer só mais depois. Ela não teve tanta importância assim pra história. O Zé Lelé foi praticamente o alívio cômico, como sempre ele é nas histórias do Chico. Ele é um personagem legal, mas ele é usado só para alívio cômico e os roteiristas não estão sabendo fazer tanta piada legal em cima dele assim. Isso que fica meio chato. Mas até o Chico foi meio que um personagem não tão necessário nessa história aqui. Os personagens necessários da história eram a Assombração, o avô do Hiro e o Hiro. Esses eram o foco da história, era em cima desses. E aí também sabemos um pouco mais sobre o passado, o que aconteceu lá. Tínhamos, como o nome da história diz, Em Nome da Honra. Naquela época no Japão, né, que era praticamente final da Segunda Guerra Mundial, por ali, um pouco depois disso, sei lá em que ano que se passa a história aqui, a lembrança lá do passado. Mas foi na época que estavam vindo os japoneses para o Brasil, que isso começou essa imigração depois de 1905, 1910, se não me engano, não tenho certeza, tá? Foi mais ou menos nessa época que começou a vir bastante imigrante japonês para o Brasil.
E os japoneses têm uma honra muito grande, uma honra muito alta pelo nome da família, pelo próprio nome, assim, tipo, eu vou honrar a memória do meu pai, eu vou fazer isso pela minha mãe, coisa e tal. Sempre tem um pouco dessa honra, assim. Tipo, acontece muito aqui no Brasil que as pessoas não ligam muito pro nome uma da outra. Eles estão praticamente se lixando pro sobrenome, o que vai deixar pro futuro. O sobrenome, tipo, do Silva, do Souza. Isso tem um monte de gente com esse mesmo sobrenome, então por isso que não liga. Lá no Japão já é menos, não tem tanta gente com um sobrenome igual. Mas é claro que nessa história aqui também tocou na ênfase desse nome, né, cara? Tivemos o nome Suzuki, que é o nome meio que o sobrenome do Hiryu, do avô dele, da família dele ali. E pelo que disseram na história, existem milhares de Suzuki pelo Japão e pelo mundo, né, cara? Então deu um pouco de trabalho para a Assombração poder achar o Suzuki certo, que foi acontecer somente nessa história. Imagina quanto tempo a Assombração está procurando, logo que agora o avô do Hiryu já está bem velho, né, cara? Imagina quanto tempo essa Assombração passou procurando um Suzuki certo. Mas voltando ao meu problema que eu tive com a história, cara, pra mim o problema foi que a história acabou rápido demais. E um furinho que eu meio que percebi na história. Se o avô do Hiryu, bom, ele teve um filho. Se ele queria homenagear ao Hiroshi, que foi o que tinha morrido lá, ele não podia ter colocado o nome do filho dele de Hiroshi, coisa e tal. E por que ele foi pedir logo pro neto, né, cara? Talvez ele podia ter se esquecido, mas tipo, se você vai homenagear alguém, você homenageia usando seu filho, não pedindo pro seu filho colocar o nome no seu neto. Eu pelo menos penso assim. Mas fazer o que, né, galera? E este é mais ou menos o vídeo de hoje. Pelo menos dessa vez a Rosinha não se deu tão mal como nas outras histórias ela sempre se dá, né, galera? E os desenhos da edição estão muito bons. Eu gostei dos desenhos, só a história é boa também. Eu realmente gostei da história e recomendo para todos vocês. Se vocês quiserem ler, leiam ela. Eu só tive um problema, que a história acabou muito rápido. O problema é que as edições do Chico tem pouquíssimas páginas, são só 96. Esse que é o grande problema, né? Mas é isso, galera. Eu espero que logo logo eles façam mais sagas em Chico Bento Moço, que sagas dá para desenvolver muito melhor a história. E é isso, beleza? Então falou e tchau!